Imagine você acordar, sair e ser confrontado e morrer. Depois você acorda, sai, é confrontado e morre de novo. E de novo, e de novo. E a cada vez, o mesmo final, a mesma dor. Veja se isso não é um pesadelo. Claro que é. Você já sentiu que tem umas coisas na sua vida que acontecem que dá a impressão que você está preso num loop, que não importa o que você faça, o resultado é sempre o mesmo? Para o designer gráfico Carter James, o protagonista da nossa história de hoje, essa não é apenas uma sensação, é a sua dolorosa realidade. E sabe qual é a causa? O racismo estrutural. Então não saia desse vídeo, fica aqui comigo. Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Nesse canal você sempre vai encontrar assuntos sobre ciências humanas e linguagens. Seja bem-vindo, se sinta à vontade. Aproveita já para compartilhar, ativar sininho, deixar o seu comentário aqui. Como você é uma pessoa inteligente, gosta de aprender, eu acredito que você vai se inscrever sim nesse canal, porque os seus conhecimentos serão ampliados. Então vamos lá, vamos entender a nossa história. Hoje nós vamos mergulhar em um dos curtas-metragens mais impactantes da última década, Two Distant Strangers, vencedor do Oscar de 2021. Esse filme, traduzido aqui no Brasil como Dois Estranhos, não é apenas uma obra de ficção, é um retrato brutal, sensível e, acima de tudo, didático sobre o que é o racismo estrutural. E para entendermos a profundidade desse vídeo de hoje, eu vou usar as ideias de um dos maiores intelectuais brasileiros da atualidade, o Silvio Almeida. O filme, vamos para o curta, vem comigo, se você não assistiu ainda, você vai ter uma noção boa do curta aqui, eu descrevendo para você, mas quando você puder, por gentileza, assista, está na Netflix. O filme nos introduz a um personagem chamado Carter James, é um designer gráfico negro que tenta apenas voltar para casa. A cena de abertura já nos dá uma pista do que está por vir. O cachorro que ele tem, o Jeter, aparece chorando baixinho de saudade, aquele chorinho de cachorro. Aquele vínculo com o animal e com a sua casa é o objetivo final de Carter. Ele quer voltar para casa, para o cachorro dele. Inclusive, na parede tem uma foto muito bonita dele e o cachorro, ele vestido de príncipe, o cachorro junto com ele. É bonito o apartamento, você vê que o cachorro é bem cuidado, tem um negócio automático de comida para o cachorro, água e tal. E o Carter James tem um encontro com uma garota muito bonita chamada Perry. Vou chamar de Perry, que é mais fácil, tá? É importante você entender isso, porque o roteiro gasta um tempo nos convencendo de que ele realmente gostou dela, que a preocupação de Carter é em sair de fininho depois que ele se levanta, é de não acordá-la e deixar um bilhetinho pra ela, e a reação dela quando ela acorda é de brincar com ele, falar, você já tá me deixando, né? E ele diz, não, eu não queria te acordar. Ele fica muito assim, nervoso, né, de achar que estava sendo um canalha com ela. Ela diz pra ele, calma, respire. Olha, grava essa palavrinha, respire. Ela diz, olha, não precisa ser tão tenso, só respira. E isso já nos dá um alerta. E esse alerta, ele tá presente na negritude. Essa questão de que a pessoa negra, especialmente a retinta, ela tá sempre em alerta. Aí, a garota fala uma frase muito interessante. Ela diz, olha, contrariando o bom senso, eu não me importaria de acordar com você outras vezes. E a resposta de Carter James é, umas 100 vezes? Essa resposta que ele dá é a chave para o conceito do filme. Porque, na verdade, ele acorda com ela exatamente 100 vezes. Porque o filme se trata de um loop temporal. E essa é a chave para o conceito do filme. O que seria uma metáfora romântica se torna a realidade do personagem. Ele iria morrer e reviver 100 vezes. Fica comigo aqui, vamos trabalhar esse curta comigo. A primeira morte é uma recriação dolorosa e direta do assassinato de Eric Garner em 2014 e mais recentemente de George Floyd em 2020. São duas mortes muito parecidas, onde policiais asfixiam a vítima, e no curta é uma cena difícil de assistir, onde Carter James é sufocado e ele repete a frase que ecoou por todo mundo: não consigo respirar. O curta nos força a reviver essas tragédias e a partir desse momento entendemos a importância do loop,
que o diretor foi genial em colocar um loop temporal para nos mostrar quantas mortes já ocorreram de pessoas negras pelo mundo afora, simplesmente por causa da cor delas. O loop não é apenas uma técnica de roteiro, mas uma representação do racismo na sociedade. Presta atenção nisso que eu acabei de falar. Os diretores foram extremamente sábios em abordar a questão do loop temporal como pano de fundo para mostrar o racismo, porque o racismo é um loop contínuo, infinito, uma dor constante, uma realidade da qual não se pode acordar. Quem sofre racismo sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então vamos para alguns símbolos e referência. Vamos ver como os diretores conseguiram fazer desse roteiro, desse curta, um grito de protesto. O roteiro de Trevor Free é repleto de simbolismo. Na segunda versão do loop, a porta do apartamento de Perry tem o número 9 invertido, ele se torna um 6. Uma referência direta ao assassinato de Breonna Taylor em 2020. Assim como no curta, a polícia invadiu a casa dela por engano e a matou. Olha, gente, que sacanagem, não é? O filme não apenas conta uma história, ele nos lembra das outras. O outro momento de gênio é quando a câmera entra nos olhos do protagonista e lá nós vemos a imagem do policial Merck, que é um policial branco, que é o policial que persegue ele durante o curta inteiro. Eu esqueci de apresentar o bonito pra vocês, mas já apareceu aí, é esse bonito aí, ó, com a arma em punho gritando: obedece! Obedece! Isso simboliza o quê? A memória racial, o trauma que ficou gravado no corpo e na mente. Carter James, em cada loop, não se esquece de nenhuma dessas mortes, sejam as suas ou a dos outros. E o curta nos diz para não esquecermos. Nós não devemos esquecer. A conversa com Perry sobre ter uma arma também é o ponto alto do curta. A resposta dela, quando Carter James conta para ela que já tinha 99 vezes que ele morria repetidamente numa mesma situação. E ela diz: por que você não usa uma arma? Eu tenho uma arma. Aí ele se assusta e diz: você tem uma arma? E ela diz: claro, eu sou uma mulher negra nos Estados Unidos. Claro que eu tenho. E é uma fala que ao mesmo tempo choca e faz todo sentido. Em uma sociedade onde a violência é uma constante, a autodefesa se torna uma necessidade, não é verdade? Aí nesse momento, quando ele descobre que ela tem uma arma, ele faz uma piadinha de mau gosto e compara ela a um personagem de um filme muito famoso chamado Jack Brown. Jack Brown é um filme que trata de uma mulher desenvolta que traficava dinheiro. E 2 policiais entram na jogada e oferecem um acordo para ela entregar o bandido com o qual ela trabalhava. E a mulher decide enganar todo mundo, a polícia, o chefe dela, todo mundo. Então Jack Brown se trata de um filme assim. Quando Carter brinca sobre ela ser como Jack Brown, ele subestima a seriedade da situação, ele brinca com a situação, até porque eu acho que ele não tinha entendido ainda, Vamos para o diálogo da desesperança, a tentativa de Carter e o sistema inabalável. Em um dos momentos mais desesperadores do filme, Carter tenta conversar com Merck, o policial racista. Ele expõe a situação do loop na esperança de que a humanidade do policial prevaleça. E por um breve momento ela prevalece. Merck parece comovido, mas o alívio dura pouco. Carter morre novamente, confundido com outra pessoa. E o roteiro nos mostra que o problema não é o policial individual, mas é o sistema. O racismo estrutural é tão profundo que, mesmo que um elo da corrente se quebre, a próxima pessoa na linha já está pronta para continuar o trabalho. Tem noção do que é isso? Tem noção do que você acabou de ouvir? Mesmo que uma pessoa mude de ideia, tem outra pessoa racista para terminar o trabalho. Gente, isso é tão triste, isso é tão lamentável. Meu Deus, não tenho nem palavras, sabe? Para expressar. É muito triste, é de uma tristeza incomensurável. Imensurável. Bom, o sistema é todo errado, né? Como o roteiro descreve. Agora vamos para uma outra cena
que você vai assistir o curta, você vai se situar. E se você já assistiu, você vai se lembrar. A cena na viatura é o coração da crítica social do curta. Carter tenta humanizar a conversa. Mas que conversa? Pera que eu vou explicar para quem não assistiu ainda. Primeiro ele fala com esse Merck, policial Merck, e diz: olha, tem 99 vezes que você me mata de todas as formas possíveis e imagináveis. Aí o cara fica chocado, fala: caramba, então tá, vai pra sua casa. Aí ele morre pela... Aliás, era 98, né? Porque nessa vez que ele morre, 99 vezes. E aí outro policial o assassina. Ele volta de novo no loop e encontra o policial Merck e conta pra ele. Aí o cara se lembra, note esse pequeno detalhe, ele se lembra da conversa anterior e ele fica chocado e tal. O Carter tenta convencê-lo a levá-lo para casa, porque se ele estiver dentro de uma viatura com um policial que está protegendo ele, ele consegue chegar em casa. Olha o raciocínio dele. Enquanto eles estavam indo para casa, uma filmagem aérea é feita, mostra o teto dos prédios e num deles tem os escritos dos nomes das pessoas que morreram, que foram vítimas do racismo. Então, durante o trajeto, Carter tenta humanizar a conversa, perguntando o signo, se o cara é casado, se não é. Tem uma barreira entre eles. Olha que interessante. Ele é colocado lá atrás, ele não pode ser transportado no banco do carona, segundo o policial Merck. Inclusive, Carter ainda pergunta: cara, certeza, não posso ir no banco da frente? Aí ele: não pode. Coloca ele lá atrás como se ele fosse um preso. Essa cena também é muito forte. E aí eles vão conversando. Aí chega um momento que a música fica mais fluida, mostrando que eles estão se entendendo, que eles já não são mais tão estranhos, né? A fala de Carter nos atinge em cheio quando ele responde ao policial Merck, quando ele diz: olha, primeiro Carter diz: cara, por que vocês entram nos nossos bairros e saem quebrando tudo, prendendo todo mundo, e quando prende, dura uma vida toda a prisão por bobagens, por coisas que os brancos fazem e é brincadeira. Aí pra nós é crime. Por que você faz isso? Aí ele responde: simples, vocês gostam do crime, vocês enfiam a mão no vespeiro, então vocês têm que se machucar. Basicamente é isso que ele disse. Carter dá uma resposta tão preciosa. Ele diz: olha, você precisa entender que os brancos nascem na cara do gol, enquanto os negros nascem fora do estádio. Caramba, velho, que frase. Essa analogia resume perfeitamente a teoria do Silvio Almeida. A sociedade historicamente distribui o capital cultural, social e econômico de forma muito desigual. O mérito individual é uma falácia quando a largada é tão desleal. Como o protagonista do curta diz: o sistema dá o melhor prêmio a vocês pela única coisa que nem depende de vocês, que é o ser branco. Só de ser branco você já tem o melhor prêmio. Olha, sinceramente. Vamos para o final do curta, que é uma promessa de luta e o desafio de uma esperança. O final do curta é o mais brutal e simbólico. Ele desce do carro, um aperto de mão acontece, que deveria simbolizar o fim da violência, se desfaz em um espetáculo de horror. Merck aplaude a atuação de Carter como se tivesse vivido um show, como se ele estivesse num teatro macabro, e joga na cara dele falando: você tentou me humanizar, você tentou entrar no meu coração, e essa foi a melhor versão. Todas as 99 vezes que eu te matei, essa foi a melhor versão. Olha que cara nojento. Mas isso mostra o quê? Isso mostra que o tempo todo ele apreciou as inúmeras formas de morte em que o Carter foi submetido. Gente, que horror! E ele fez todo um teatro fingindo que estava tudo bem e tal, e aí ele saca a arma e ele faz uma atuação tão demoníaca do ator que você fica com ódio mortal do cara, porque ele brada, ele é um negócio muito estranho. E ele saca a arma e atira de novo, tirando toda a esperança do rapaz de entrar em casa. A poucos metros de casa, mostra o cachorro chorando por ele, porque o cachorro sentiu o cheiro dele e ele não consegue entrar. Isso nos mostra o quão horrível é, o quão malvado, o quão obsceno, o quão terrível é esse racismo estrutural. Depois de aplaudir, ele atira, o rapaz cai no chão. Uma cena é feita do alto e dá pra ver direitinho o sangue que sai da cabeça dele. Forma um mapa do continente africano. E essa é a confirmação de que não é apenas mais uma morte, mas é um genocídio simbólico que se repete há séculos.
E a fala final do policial Merck, onde ele diz até amanhã, garoto, onde ele usa o termo garoto, trazendo proximidade, é assustadora, é assustadora. E ela nos diz que o loop não acabou. A única forma de Carter sobreviver é voltar para casa. Um ato simples que o sistema tornou impossível. Mas o sangue nos olhos dele no final, no entanto, é a promessa de uma luta que não pode parar. Então vamos entender um pouquinho o que é o racismo estrutural. Silvio Almeida, em seu livro, desmistifica a ideia de que o racismo é apenas um ato de preconceito individual. Ele argumenta que o racismo é muito mais profundo. Ele não é uma exceção, mas é uma regra. O que nós vemos no curta é um reflexo direto disso. Carter não é morto por um policial ruim em particular, apesar que a gente fica com muita raiva dele quando assiste, mas por um sistema que permite e até mesmo incentiva essa violência. O próprio policial Merck, em um dos loops, chega a demonstrar compaixão, mas no final o sistema o impele a cometer o mesmo ato hediondo. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, como nos diz Almeida. A teoria de Almeida difere de outras concepções, como o racismo individualista, que vê o racismo como um defeito psicológico de indivíduos isolados. Tipo, a pessoa é racista, o problema está na alma dela, ela tem defeito. Não, o racismo nunca pode ser comparado a esse modo de ver. O racismo institucional aponta para a discriminação dentro de instituições como a polícia ou o judiciário. Para Almeida, todo racismo é estrutural, porque a sociedade como um todo está organizada para perpetuar a desigualdade racial. A cena em que Carter diz que os brancos nascem na cara do gol enquanto os negros nascem fora do estádio é uma analogia perfeita para essa ideia. A sociedade dá privilégios automáticos e sistêmicos a brancos, algo que não depende de suas escolhas individuais. A dolorosa realidade do personagem não é apenas ficção. Os números no Brasil, por exemplo, revelam o mesmo padrão de violência e desigualdade. A taxa de homicídios entre pessoas negras é mais de 3 vezes maior do que entre os não negros. Em 2021, pessoas negras ganharam em média 49,4% menos que as brancas. Essas estatísticas retiradas de estudos como do IBGE mostram que o racismo não é uma coincidência, mas uma regra que se manifesta de forma brutal em todos os aspectos da nossa vida, da violência policial ao mercado de trabalho, da educação à saúde. A série Dois Estranhos é um soco no estômago, mas também um grito de esperança, é um lembrete de que não podemos esquecer esses nomes, de que não podemos aceitar que a violência racial seja a normalidade. Como o filme nos mostra, a luta é incessante. A pergunta que fica, tanto para nós quanto para o protagonista, é: como quebramos o nosso ciclo? A resposta para Silvio Almeida e para todos que lutam contra o racismo está nas ações afirmativas, na educação antirracista e em leis mais rígidas. O filme Os Dois Estranhos fala sobre a dor e sobre a esperança, e é um lembrete de que o racismo estrutural não é um conceito teórico. Tire isso da sua cabeça. É uma realidade. Essa realidade é dura e ela custa vidas. A violência, a desigualdade, a falta de oportunidades, tudo isso faz parte do mesmo sistema. Para combatê-los, precisamos de políticas públicas, leis mais rígidas e, acima de tudo, uma educação que nos ensine que o racismo não é uma exceção, mas sim uma regra que precisa ser quebrada. O que vocês acham que o final do curta realmente significa? Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, usando um artigo, usando um curta, algo mais visual, diga pra mim. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sei, você é inteligente, você vai se inscrever sim. Até a próxima. Se cuide. Até mais.